Agora são 8h31. A Rede Brasil Atual completa 10 anos. A gente vai falar aqui com o editor-chefe da Rede Brasil Atual, Paulo Donizete, que está aqui em nossos estúdios, nosso colega. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes que nos acompanham nessa manhã fresquinha. Tá friozinho aqui. A gente gosta do frio aqui, viu, Paulo? Tem que pôr o casaquinho, né? O ar-condicionado aqui tá sempre um ponto acima, né? Aliás, abaixo, né? Abaixo. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre os 10 anos da Rede Brasil Atual. A gente já está vendo aqui uma nova visualização, né? Um novo design gráfico, tá muito bonito. Mas vamos falar do histórico, né? Da Rede Brasil Atual. Nasceu com a Revista do Brasil, né, Paulo? Isso, é legal lembrar essa história porque foi um episódio importante do movimento social e sindical brasileiro, né, onde que bancários, metalúrgicos do ABC, bancário de São Paulo, capitanearam uma conversa, uma discussão, vamos lançar uma revista para fazer jornalismo a serviço dos nossos associados, né? Então foi um movimento grande, importante, juntaram outros 19 sindicatos e a revista foi lançada com aquele objetivo de produzir uma informação que, como a gente dizia na época, é informação para quem não tem acesso, uma revista impressa, e informação para quem tem acesso, mas não está satisfeito com o que tem por aí. Então era uma época em que havia muita política pública, estava em ebulição, né, as políticas públicas na área de educação, na área de distribuição de renda, né, o movimento sindical havia emplacado uma política de valorização do salário mínimo, de correção da tabela do imposto de renda. O governo incrementava o governo Lula, né, na época, incrementava a política de transferência de renda e muita coisa estava acontecendo com relação à economia do país por conta dessas medidas e outras, e pouco se sabia por meio da imprensa comercial o que estava acontecendo no país, né? Então foi uma forma de se criar um contraponto ao que acontecia e também de falar muito de cultura, falar de comportamento, falar de viagem, a geografia do Brasil, de outros lugares, a história de outras comunidades, como se organizavam. Enfim, era uma revista muito plural, com uma pauta muito diversificada e que inspirou, anos mais tarde, a criação da Rede Brasil Atual, porque era uma década, chegamos até atrasado, né? Porque no início do século XXI a gente ainda está fora da internet de maneira mais ostensiva, era um atraso, né? Então a Rede Brasil Atual veio para corrigir esse atraso em maio de 2009 e também para se somar a outros comunicadores, a outras empresas, a outras plataformas que já estavam na internet fazendo a batalha da comunicação com as forças hegemônicas da mídia, né, corporativa. Perfeito, quer dizer, é realmente uma mídia, né, que se tornou alternativa, e a gente sabe que a Rede Brasil Atual tem feito muitas matérias, muitas reportagens exclusivas, né? Inclusive a ponto de ficar aí para a história, né, de São Paulo, do Brasil. E queria que você citasse aqui algumas reportagens, por exemplo, da Rede Brasil Atual. Olha, Marilu, é difícil, tá? Porque são muitas, né? são 10 anos, eu até tive assim a preocupação de não ficar assinalando uma ou outra reportagem, porque você pode acabar sendo injusto com outras que acaba esquecendo na hora, assim, né? Mas essa era realmente a principal preocupação da gente quando foi criado, era produzir conteúdo, né? Porque o que acontece? A gente tem uma imensidão de sites alternativos, de plataformas aí, que produz um pouco de conteúdo e reproduz o conteúdo de parceiros, né? Que é o caso da gente. A gente reproduz conteúdo do GGN, da Fórum, do Brasil de Fato, mas também temos nosso conteúdo muito reproduzido por outros parceiros, né? E acho que esse é o futuro, é o caminho nosso, né? É a gente se juntar, a gente se somar para fazer reportagem, para fazer jornalismo investigativo, para fazer o contraponto, né? Eu acho que o que eu chamo de
contraponto. A imprensa comercial faz jornalismo também ainda? Faz. A imprensa comercial faz jornalismo, mas não é o destaque, né? Não costuma ser as matérias de maior interesse assim da população, as que cobram o poder público, as que questionam o poder econômico, elas não são destaque. Você não vê reportagem nos grandes veículos falando mal de banco, dos serviços dos maus serviços que os bancos prestam, dos juros, do mau atendimento. Você não vê eles falando mal dos patrocinadores, né? Um exemplo disso é uma boa reportagem que poderia ter sido grande na imprensa comercial, foi o da ração humana, né? Saiu uma matéria num domingo em que o ex-prefeito Dória lançou essa ideia de produzir uma farinata aí para compor a alimentação da criançada das creches e tal. E saiu e desapareceu no dia seguinte, né? E aí o nosso repórter Rodrigo Gomes foi lá, levantou a história de novo, ouviu especialistas, conselhos de nutrição, e a matéria ficou rodando mais um tempão e a imprensa foi repautada para tocar o assunto. Esse é um bom exemplo do jornalismo investigativo. E a política e essa ideia política aí desapareceu. O Glauco Faria, que também é da Rede Brasil Atual, que conversando com a gente. Isso. E até lembrando, né, Paulo, na época que surge ali a Revista do Brasil, a gente tinha outras edições impressas, né, na mídia alternativa, tinha a Revista Fórum, a gente tinha a edição nacional do Brasil de Fato, tinha a Revista Caros Amigos, e hoje, na verdade, todos esses veículos estão no meio digital. Quer dizer, essa batalha da comunicação alternativa hoje se dá prioritariamente nesse meio, né, Paulo? Hoje, e a gente viu aí uma eleição ser definida justamente por conta de fake news que circulam em redes sociais, então é muito importante que as pessoas saibam aí acessar veículos que são confiáveis. Verdade, eu acho que a gente, como eu disse há pouco, entrou atrasado nessa história, né? Esses veículos, eu acho que também, né? Mas não só por falta de tino, mas por falta de condições mesmo, né? E estamos todos agora concorrendo com a mídia hegemônica, digamos assim, no meio digital, no território que elas já dominam há mais tempo. Não só por terem mais recurso para entrar nessa área, mas por já ter uma história também relacionada com a indústria da comunicação secular, né? Se você pegar o UOL, que é o portal pioneiro aí de jornalismo na internet, é associado a uma marca de quase 100 anos, a Folha de São Paulo. O Globo, as organizações Globo estão em todas as mídias há décadas, né? Desde a primeira metade do século com o jornal impresso, cresceu a partir da ditadura com a televisão e se consolidou como o principal veículo ainda, né, de comunicação de massa, a televisão da Globo, né? Tanto é que as outras televisões com as quais que concorrem com a Globo tentam imitar a Globo, por isso que nunca consegue fazer um jornalismo, uma programação muito diferente, e acaba ficando para trás. E também acabou tomando a dianteira no mundo da internet. Então nós que temos poucos recursos, mas temos inteligência, temos disposição, temos garra, nos cabe nos somarmos, né, uns aos outros, para produzir essa informação, fazer o contraponto, porque a grande característica comum da imprensa comercial hoje é o pensamento único do ponto de vista da organização da sociedade, do sistema econômico movido à financiarização da economia, né? E como você fala, né, Paulo, a grande batalha hoje e contemporânea é da informação, né? É a batalha da informação. Eu gostaria até de citar aqui, Glauco, né, que como tinha as produções impressas na década passada, a Revista do Brasil, a Brasil de Fato, a Fórum, a Carta Capital resiste, né, no campo democrático ainda, com a circulação impressa. Hoje nós temos uma gama de veículos aí na internet que se somam, né, que a gente costuma, inclusive, como eu disse aqui, trocar, né, conteúdos para que a gente consiga alcançar um público maior, ampliar nosso alcance e ampliar nossa voz, né? A gente tem o próprio Brasil de Fato na internet, o DCM, o 247, a Fórum, o GGN, Conversa Fiada, o Blog da Cidadania, o Viu Mundo, o Sul 21 lá no Sul, a Carta Maior ainda resiste. Enfim,
É difícil até ficar citando, porque você sempre acaba esquecendo de um ou outro aqui. Mas é isso, é um perfil de gente que eu acho que tem condições de produzir junto. Se não está junto dentro de uma mesma redação, está pelo menos junto numa causa que é a busca da democracia, que é a busca da justiça social e que é a busca do contraponto com quem não quer isso, com quem não tem interesse nesses valores. E além da mídia comercial, né, Paulo, a gente tem hoje um outro desafio que é uma verdadeira máquina de produção de fake news que se manifesta ali nas redes sociais. A gente já identificou vários sites que são especializados em produzir notícia falsa. Então, um desafio a mais hoje nessa batalha da informação. E olha que esse é um dos campos onde a gente realmente vem crescendo com respeito, com credibilidade, que é justamente o de produzir informação tratada com respeito, tratada com profissionalismo, tratada com apuração. Eu acho que essa é uma conquista do campo democrático, que é produzir jornalismo sério, jornalismo comprometido e justamente com esse objetivo de enfrentar não só os sites que produzem notícias falsas, mas enfrentar também esse ambiente de rede social que você não sabe qual é o tamanho real dele. Você não sabe quando você está respondendo para um leitor ou quando você está respondendo para um robô. Então é um mundo virtual muito, muito sinistro, digamos assim, e eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos do campo democrático, para enfrentar a mentira da internet. A gente está vendo aqui na primeira página, né, da Rede Brasil Atual, inclusive, um texto, né, o destaque aqui pro nosso querido José Roberto Toreiro, né, falando do chá, do Diário do Boldo, né, ele tem o Diário do Bolso, né, mas não do Boldo, e ele falando aí dessa confusão que teve, né, dessa polêmica que teve no Twitter em relação ao Bolsonaro, nosso presidente. Tá bem divertido, eu já li esse artigo aqui, essa crônica do José Roberto Toreiro, Diário do Boldo, tá bem interessante. E tá com uma nova visualização. Queria que você falasse também da página aqui da Rede Brasil Atual. Essa página ela vem sendo construída desde o final do ano passado. A gente precisava de migrar para uma plataforma mais ágil, que nos permitisse mais compatível com o nosso volume de produção, né? E conseguimos nesse fim de semana, nesse domingo, de sábado, na madrugada de sábado para domingo, a página virou, a cara está nova, a navegação está nova, o visual, e tem alguns probleminhas, algumas arestas aí, mas é mais de âmbito interno mesmo, para serem aparadas, e é isso aí, a página está com cara nova para celebrar esses 10 anos com visual e condições de navegabilidade mais ágeis. Parabéns aí ao pessoal que trabalhou na migração, um abraço particular ao Michel, que está empenhado nesse trabalho há muito tempo, tem perdido muitas horas de sono por causa disso, e acho que estamos construindo uma plataforma que acomode de maneira mais ágil também o conteúdo da Rádio Brasil Atual, com que a gente já compartilha, que já é parte da nossa família, digamos assim, o conteúdo da TVT, que também faz parte do nosso conteúdo. Então somos todos um veículo que está procurando cada vez mais caminhar de maneira agregada, conjugada, tratando de conteúdos diferentes, em linguagens diferentes, mas que se completam, né? Então, acho que foi um passo legal que foi dado aí para continuarmos escrevendo essa história aí. Aliás, eu vou aproveitar, Marilu, para agradecer o Toreiro, porque desde que ele lançou o Diário do Bolso no Facebook, no primeiro movimento de censura que ele passou no Facebook, o conteúdo ele passou a autorizar que fosse publicado por alguns sites, entre eles o Jornalistas Livres, a Carta Maior e a Rede Brasil Atual. Então a gente reproduz com fidelidade tudo que ele produz para o Facebook, e inclusive ele é muito fiel, né, ao diário, ao dia a dia do presidente, né? Ele trabalha com muita fidelidade aos conteúdos, a relação com os familiares, a relação com os ministros, as gafes, né? E até o Diário do Boldo
ele reproduziu hoje não foi ontem, né? Foi. No Diário do Bolso. Muito bem, a gente está vendo. Inclusive o Toreiro vai lançar um livro, né? Com as crônicas. Vai. Ele esteve aqui também, né, Glauco? Do bolso. Os primeiros 100 dias do Ou do Bolso. boldo. Ou do boldo. Desculpa aí. Olha só, Marilu, tem gente Diga lá. aqui desejando parabéns aqui para a Rede Brasil Atual, a Rose Freitas, Deise Ciasca Contente, Alexandre Rangel, Alcides Martins Fonte Júnior, Danilo Damascena, Ivo Menezes, Ruth Sá, todo mundo parabenizando a Rede Brasil Atual. Muito bem. Obrigado a todos. É uma conquista de todos nós. E, aliás, eu vou endossar aqui a campanha que vocês têm feito, né? Que como a gente não é um veículo de receita comercial, a gente é um veículo mantido por entidades de trabalhadores. Uma das formas de os ouvintes, leitores e espectadores ajudarem a dar força para esse projeto é entrar nos canais do YouTube, né, Marilu, da rádio, no canal do YouTube da TVT, no canal do YouTube da Rede Brasil Atual, e nos seguir e se somar a essas plataformas, porque é essa audiência que pode nos trazer mais adiante condições para que a gente continue produzindo o nosso jornalismo. Maravilha, a gente vai aqui realmente intensificar essa participação dos ouvintes, né, na inscrição aqui do YouTube, agora da Rede Brasil Atual também, pessoal. Já tem uma lição de casa, hein? Já tem da TVT para vocês se inscreverem, da Rádio Brasil Atual e agora também da Rede Brasil Atual. E a gente agradece aqui a participação do Paulo Donizete, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual, que está comemorando aí os 10 anos da Rede. Parabéns a todos nós que somos todos da Rede, né? Parabéns, Paulo. Exatamente, parabéns a todos nós, parabéns aos nossos leitores, aqueles que nos seguem, aqueles que nos compartilham, e parabéns aos nossos companheiros aqui da Rádio Brasil Atual por estarmos juntos nessa jornada há muito tempo. Parabéns aos companheiros da TVT, que também estão junto com a gente, e aos dirigentes que decidiram lá atrás e até hoje mantêm essa decisão de investir em comunicação para levar para a sociedade um jornalismo que ajude a construir a democracia. Muito bem, Paulo. Obrigada. Foi um prazer te receber, viu? O Beijo. prazer foi todo meu. Falamos aqui com o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual.